Gertrudes repreende Yasmin por tentar tirar a própria vida, chamando-a de egoísta por não considerar a dor que causaria a ela. Iker e Azul iniciam uma amizade. Rosalba comenta com Porfírio que gostaria de estar no velório de Ulisses para observar a expressão de angústia de Mercedes. Porfírio, no entanto, alerta que isso poderia levantar suspeitas, lembrando que a dívida do falecido ainda não foi revelada. Rosalba concorda, mas lembra que ele precisa enviar sua parte do dinheiro. Porfírio oferece um pequeno adiantamento, mas Rosalba reclama do valor e afirma que Mercedes e as filhas terão que trabalhar intensamente para não ficarem desabrigadas. O corpo de Ulisses é enterrado em meio à grande tristeza. Fabian pergunta a Estrela como ela se sente. Estrela responde que o golpe foi muito duro e que dirigiu a noite inteira, praticamente sem dormir desde que recebeu a notícia. Fabian se oferece para apoiá-la no que for necessário. Quando Fabian se retira, Érica comenta a Estrela que ele é seu namorado. Estrela explica que conheceu Fabian assim que chegou. Gonçalo comenta a Fabian que percebeu seu interesse por Estrela, mas Fabian esclarece que apenas quis ser cordial. Gonçalo confessa que se apaixonou por Mercedes desde a primeira vez que a viu após ficar viúvo e lamenta não ter lutado por seu amor, já que Ulisses era um homem desprezível. Fabian admite ter sentido uma conexão forte por Estrela desde o primeiro encontro, percebendo que ela é uma mulher única. Érica ouve tudo. Com o desejo de assumir os negócios do pai, Sérgio pede Beatriz em casamento e sugere que tenham filhos. Mercedes permanece decepcionada com o falecido marido e diz às filhas que precisam se manter mais unidas do que nunca. Porfírio mente a Fabian que alguns dias atrás entregou 1 milhão de pesos do sindicato a Ulisses através de um empréstimo que ele teria aprovado. Fabian nega que a assinatura seja sua e afirma que jamais autorizou o empréstimo. Porfírio insinua que Ulisses tenha falsificado a assinatura de Fabian e que ao morrer não apenas traiu a esposa, mas também desviou dinheiro do sindicato. Fabian responde que antes de acusar Ulisses é necessário reunir mais provas para não prejudicar a reputação de alguém inocente. Porfírio insiste que Ulisses o enganou para conseguir o dinheiro e que, como ele deixou a casa e os barcos em garantia, precisam despejar as contreiras. Fabian se recusa a agir de forma impiedosa com a família destruída e, como presidente do sindicato, prefere conduzir o assunto à sua maneira. Porfírio pressiona Fabian a tomar uma decisão antes que os pescadores comecem a reclamar. Yasmin conta a Xavier que exagerou nos comprimidos depois de receber um telefonema do pai e pede mais. Xavier sugere que ela vá com ele. Gonçalo pede a Érica que não pressione Fabian. Fabian confidencia a Gonçalo que Ulisses aparentemente conseguiu um empréstimo falsificando sua assinatura e que agora não sabe como proceder. Érica se oferece para explicar a situação à Estrela, já que são amigas de infância. Gonçalo aprova a ideia e Fabian concorda. Magoada, Mercedes decide se desfazer de todos os pertences do falecido marido, embora Estrela e Brisa tentem convencê-la a não agir precipitadamente, argumentando que pode ser um engano. Érica vai falar com Estrela, mas ela afirma que não é o momento. Então Érica mente dizendo que Fabian acusa Ulisses de roubar 1 milhão de pesos do sindicato. A notícia deixa toda a família em choque. Beatriz escuta Sérgio dizer a João José que se ela não lhe der o herdeiro que o pai exige, ele procurará outra mulher. Érica inventa para a Estrela que Fabian está furioso e que até pensou em acionar a polícia para despejar a família, além de tomar os barcos. Gertrudes percebe que Yasmin fugiu e Joana liga para Fabian relatando tudo o que está acontecendo com ela. Furiosa, Estrela dá uma bofetada em Fabian e pergunta como ele se atreve a acusar seu pai de roubo, afirmando que ele jamais seria ladrão. Azul ouve Perla comentando com Mercedes sobre o que seu pai fez a Estrela e questiona. Fabian pede que Estrela se acalme, lamenta profundamente a situação e reconhece que a família dela está passando por um momento difícil. Ele explica que existem documentos que provam que Ulisses falsificou sua assinatura para obter um suposto empréstimo do sindicato. Estrela nega a acusação. Fabian garante estar tão perplexo quanto ela, mas insiste que há evidências. Ele diz que tem uma emergência familiar e sugere que ela procure o capitão Porfírio, que poderá explicar tudo. Além disso, recomenda que localizem o dinheiro para devolvê-lo quanto antes. Érica observa tudo escondida e segue Fabian, inventando que Estrela também a insultou, insistindo em ajudá-lo com a filha. Mercedes revela a Azul que o pai dela abandonou Estrela durante a gravidez. Azul admite que já sabia disso e Perla lembra que ela não está sozinha.
Azul concorda, reconhecendo que também ama toda a sua família. Beatriz confronta Sérgio por ter desperdiçado 5 anos de sua vida ao lado dele, mas Sérgio deixa claro que não descansará até ter o controle absoluto do império construído pelo pai. Beatriz afirma que é sua noiva, não uma mera incubadora. Sérgio afirma que existem muitas mulheres interesseiras como Beatriz dispostas a dar um neto ao seu pai. Porfírio guarda o dinheiro roubado quando recebe uma ligação de Rosalba cobrando sua parte. Ele se recusa a enviar o dinheiro imediatamente para evitar que ela gaste e levante suspeitas. Estrela procura Porfírio, garantindo que seu pai nunca roubou nada em toda a sua vida. Érica sugere a Fabian que Estrela e a família poderiam estar em conluio com Ulisses para desviar dinheiro do sindicato. Porfírio mostra a Estrela os documentos assinados por Ulisses. Ele garante que entregou o dinheiro pessoalmente a Ulisses e não percebeu que a assinatura de Fabian havia sido falsificada. Porfírio comenta que, por consideração, a família de Estrela poderia intervir, mas que Fabian não se importa com a situação delas. Estrela pergunta se Fabian Bravo é um miserável. Porfírio confirma, mas afirma que ele é diferente e concede um prazo de 3 meses para que a Estrela e a família paguem a dívida, comprometendo-se a convencer Fabian. Estrela e as irmãs procuram o dinheiro por toda a casa, mas não encontram nada. Perla sugere que a suposta mulher que acompanhava o pai delas no hotel pode ter levado todo o dinheiro. Yasmin diz a Xavier que quer fugir para longe, mas ele explica que só pode pagar uma noite em um hotel. Yasmin se decepciona ao perceber que o namorado não pretende fugir com ela. Fabian e Érica encontram Yasmin com Xavier. Fabian demonstra preocupação, mas Yasmin exige que ele a deixe em paz. Fabian pede que Xavier vá embora, mas Yasmin acusa o pai de tê-la abandonado na casa da avó. Fabian explica que jamais deixou de lutar por ela. Yasmin não acredita e acusa Fabian de ter deixado sua mãe morrer e de tê-las esquecido para seguir sua vida. Fabian nega, mas Yasmin aponta para Érica e pergunta se ela é a substituta da mãe. Érica aconselha Fabian a levar a filha para sua casa. Brisa comenta com Gabriel que o pai era uma pessoa bondosa e que tudo o que aconteceu lhe parece muito estranho. Ela se preocupa com o que ocorrerá caso percam a casa, pois não quer trabalhar limpando peixes como a mãe. Gabriel oferece sua casa se algo acontecer até que a situação se estabilize. Beatriz surpreende Sérgio ao se mostrar disposta a lhe dar um filho para que ele assuma o comando da empresa. Sérgio se anima e Beatriz revela que foi a ginecologista que confirmou estar em perfeitas condições para engravidar, sugerindo que comecem já naquela mesma noite.